Eu lembro de tours em que o assunto cachorros na Alemanha vem à tona, em geral com os turistas se dizendo admirados e até espantados com o quão comportados são os cachorros aqui na Alemanha. E eu respondo que sim, também me chama a atenção que eu vou no supermercado, vejo cachorros sentados, quietos, esperando os tutores voltarem das compras e às vezes eu tento interagir com os cachorros e quase sempre eu sou ignorado por eles. E às vezes também recebo olhares de censura de outras pessoas porque eu estaria estimulando, agitando o cachorro e assim atrapalhando a adestração dele, do cachorro. E aí você entra nesses fóruns de debate na internet e tem gente perguntando por que os cachorros são tão bem comportados na Alemanha. Tem quem fale nos bons tratos, na forma como o cachorro é respeitado e visto como um ser com necessidades, sobretudo com a necessidade de ser respeitado, bem tratado. E aí, quando se atende às necessidades, se trata o animal como um ser digno, se cria um cachorro mais apaziguado. É uma boa resposta, os direitos dos animais são mesmo importantes aqui na Alemanha. E o pet, que nem é um termo, né? Pet, o termo é animal mesmo, mas o que a gente chama de pet no Brasil é considerado como um ser com dignidade intrínseca, né? Um ser vivo e não é uma propriedade nem um produto comercializável. Eu não sou adestrador, mas sei que a agitação no cachorro pode ser sinal de ansiedade. Eu não quero questionar esse bem-estar de cachorros calmos e quietos, ou a relação entre estar calmo e estar bem. O que me interessa aqui é falar no cachorro como uma metáfora de uma questão humana, né, da sociedade alemã. E eu acho que uma resposta mais completa, mesmo no tema dos cachorros, é o controle social na Alemanha, as regras não escritas, mas que apesar de não escritas aparecem toda vez que alguém reclama do comportamento de alguém, toda vez que uma pessoa te olha com olhos de reprovação. Não tem nenhuma lei dizendo que você não possa falar mais alto no metrô, ou que o seu cachorro não possa ser mais espontâneo e abanar o rabo e brincar com um estranho no estacionamento do Kaufland. Mas tem as regras não escritas de comportamento, as expectativas culturais e uma sociedade que se pretende autorregulada, com esse controle ou autocontrole social. E é isso que me interessa nessa caminhada, falar sobre a frieza como um comportamento regulado, e talvez os cachorros adestrados e quietos sejam felizes, mas se o Freud tiver um pouco de razão, sociedades humanas adestradas criam um mal-estar. E aí eu digo nos tours, meio brincando, meio a sério, que os cachorros alemães espelham a frieza dos seus tutores, a frieza de muitos alemães. Muitos. Não todos. Os meus melhores amigos alemães não confirmam o estereótipo da distância, da repressão emocional. Tem um amigo alemão que dá abraço apertado, tem uma gargalhada alta, indiscreta. E meus amigos alemães falam sobre sentimentos, são espontâneos, são emotivos. Eles não são cães de Pavlov, com reações previsíveis. E aí você pode pensar, mas eles não são alemães típicos. Como eu digo, esse é um canal existencialista, né, que atua contra a tirania do típico, do tipo ideal e da conformidade a padrões naturalizados. Quando a gente fala numa frieza humana na Alemanha, a gente fala numa história da frieza. A condição alemã não é uma condição natural, é uma condição cultural. E culturas têm histórias que podem ser contadas, pensadas e resistidas. A realidade social constituída nessas histórias pode ser constituída de outra forma, pode ser transformada. E dentro de uma cultura, como eu tenho dito, tem diferença, tem contradição das tendências dominantes nessa cultura. Não é porque uma pessoa nasce na Alemanha que ela está condenada pela natureza a ser fria. A frieza não está ligada a um órgão do corpo, nem a uma determinação químico-biológica inata. E aqui eu vou tentar contar uma história parcial, improvisada,
dessa frieza na Alemanha, andando nessa noite gelada em Berlim. Não é uma história de causa e efeito, uma história científica, mas é um compilado de momentos, de figuras, que, a meu ver, ajudam a lançar luz nessa noite escura e fria na questão da frieza comportamental. E aí, falando na Alemanha, a gente pode ampliar o enquadramento e falar da Europa, do Ocidente, ou do que se chama Ocidente, que é fundado no modelo filosófico e no modelo religioso, que partem esses dois modelos de uma divisão entre mente, ou espírito, ou razão, em cima, e embaixo corpo, emoções ou paixões. E aí se gera um dos bordões mais duradouros da história cultural, que diz que razão e emoção seriam opostas, duas forças em conflito. Tem aquela música do NX Zero, Entre Razões e Emoções. A saída é fazer valer a pena. No campo da filosofia seria o modelo platônico, com o domínio das ideias, do intelecto, como órgão que deve governar e comandar os sentidos físicos. E na religião tem o cristianismo, que o Heinrich Heine, intérprete favorito desse canal, Heine chamou o cristianismo de morte dos sentidos. Para o Heine, a teologia cristã se baseava no maniqueísmo, que separava tudo entre bem e mal, e identificava o espírito incorpóreo como fonte do bem e do bom, e o corpo, a pele, com suas pulsões, desejos, carências, como uma entidade diabólica. E daí viria o ideal da vida ascética, disciplinada no mosteiro, comendo só pão, tomando água, rezando. E a reza como uma atividade não corporal, mas espiritual. Ninguém reza correndo, comendo, transando, não se reza com o corpo, mas se reza com o espírito. E se reza para internalizar regras, imagens espirituais, para falar com um ser que não tem corpo e pedir a salvação da alma, que só seria salva quando ela, a alma, se libertasse do corpo no fim, na morte. Quando a alma entra no reino etéreo e eterno, onde a vida não é mais atormentada pelas paixões e dores da carne. E o Heine diz que essa ideia, essa teoria do universo, dividindo tudo em espírito versus matéria, essa teoria se espalhou através do Império Romano como uma epidemia e transformou o mundo num hospital universal, onde todos os corpos são doentes pelo próprio fato de serem corpos mortais, fragilmente pulsantes. A humanidade seria um monge vagando eternamente, resignado, débil e meio doente, aprisionado num corpo infeliz. Mas o Heine lembrou, e às vezes tem que lembrar o óbvio, não dá para eliminar os sentidos. O corpo existe, a vida é vivida no corpo, o corpo tem pulsões. Muitos padres se encontravam no escuro da noite com concubinas, e as concubinas, na transição ao protestantismo, foram substituídas pelas esposas recatadas dos pastores luteranos. O catolicismo, segundo Heine, criou um sistema de concessões à carne, com a venda de indulgência. Pecou, confessou, rezou, pagou. E era um sistema mais necessário na Itália, que é a ironia do Heine, onde se pecava mais, enquanto que na Alemanha, pelo frio, as pessoas preferiam andar de patins no gelo, que não era um pecado. A Alemanha, embora hoje seja um país em que só metade da população se declare cristã, tem uma história emaranhada na história do cristianismo. O bisavô da Alemanha era o Império Sacro Romano Germânico. Um dos alemães mais importantes foi um líder religioso que fundou uma seção do cristianismo e publicou uma tradução da Bíblia que virou um best-seller. A última chanceler alemã pertencia ao centro cristão. E no cemitério onde eu enterrei a minha gata tem um cachorro enterrado debaixo de uma cruz. Um cachorro cristão, segundo o dono dele.
Então tem esse modelo originário em que o espírito, ou depois a razão, contém e amansa e dirige a matéria, o corpo, com seus carecimentos e suas emoções. De forma bem livre e especulativa, a gente pode associar esse modelo comportamental com formas políticas de governo hereditários, assentados na ideia de um espírito que dita regras, um Deus governador, um ser ideal que impõe uma forma correta de vida, que dá direitos divinos a um rei ou a um governante esclarecido, iluminado, que por sua vez confere direitos a senhores feudais e assim se forma uma cadeia de obediência, de submissão, de senhor para senhor e senhor para vassalo, numa ordem absoluta que não tem flexibilidade, não tem jeitinho, não tem debate, não tem democracia, não tem mudança radical, porque é uma ordem divina e natural ou naturalizada. Tem deveres e direitos percebidos como naturais, inscritos nessa ordem em que razão, voltando ao NX0, deve comandar e, se necessário, conter as emoções. É na versão pré-moderna, medieval do NX0. Só vale a pena se a razão dita as regras para as emoções. Na história da Alemanha tem a Prússia, que eu geralmente uso como uma figura comparativa e que se dizia que não era um Estado com um exército, mas um exército com um Estado. Para ser alguém de respeito na Prússia era preciso vestir uniforme, de preferência com a cruz de ferro no peito. E aí se a gente jogasse um jogo de livre associação de palavras e alguém falasse Prússia, eu falaria obediência, dever. Os aliados em 1947... depois da Segunda Guerra, aboliram a Prússia, assinando um documento que dizia que a Prússia era a fonte da reação e do militarismo na história germânica. Mas o ideal da regra rígida, do controle frio das paixões, não é tão fácil de abolir. E a gente vai terminar essa caminhada no Lustgarten, que ironicamente significa jardim do prazer, mas que podia ser chamado de jardim da autoridade, que é um jardim histórico, em Berlim, rodeado por um prédio que era um quartel-general, outro prédio que é o Palácio Reconstruído, ou a fachada do Palácio Reconstruída, da monarquia prussiana, e a Catedral de Berlim. Então a gente tem Deus, Rei, General, ou Igreja, monarquia, exército, rodeando esse jardim, três instituições relacionadas e complementares na história do ideal do comando, do regramento e da frieza. Podia ser o jardim do desprazer, se a gente considerar que muitas vezes o prazer é, nesse modelo, considerado como o oposto aos ideais de obediência e controle. É isso, vou continuar nesse tópico numa outra caminhada, e esse é um assunto que tá longe de se esgotar. Se você me acompanhou até aqui, eu agradeço. Agradeço também se quiser compartilhar com mais alguém o vídeo, e até a próxima.